Olá pessoal, sou Roberto Carlos, esse é o canal Cinesemia e hoje vamos falar sobre polícia. A polícia é uma instituição organizada para defender a sociedade, para manter a ordem e impedir que o crime tome conta e tudo se torne um caos. Vamos utilizar, como sempre, dois filmes para falar sobre isso, começando por Fogo contra Fogo, de 1995. Nesse filme, Vincent é interpretado por Al Pacino. Ele é um policial contra um super bandido chamado Neil, interpretado pelo Robert De Niro. Esse é aclamado como um dos filmes policiais mais explosivos de todos os tempos. Marcou a década de 90 com suas grandes cenas de perseguição, mas principalmente de tiroteios no meio da cidade de Nova York. Bombas explodindo, força-tarefa da polícia atuando, enfim, é um filme realmente emocionante para os fãs do gênero. Mas o que nós queremos destacar é que o diretor colocou dois grandes atores, o Al Pacino e o Robert De Niro, frente a frente, dois dos maiores atores da história do cinema, principalmente daquela década, frente a frente. Interessante notar que os dois são obcecados pelo que fazem, viciados no trabalho, solitários, meticulosos no planejamento, inteligentes ao extremo e estrategistas. Eles têm os mesmos recursos, eles usam então os mesmos esquemas para conseguir o que eles querem. Embora eles usem o mesmo caminho, o destino deles é diferente, porque um quer promover a ordem e o outro quer executar o crime. Então eles estão em lados opostos. Mais cedo ou mais tarde eles vão ter que se confrontar. Daí o nome do filme, Fogo contra Fogo. Podemos dizer, de certa forma, que o Vincent é uma força imparável, enquanto o Neil é um objeto imovível. Ou seja, eles vão colidir um com o outro e aí é difícil prever quem vai ganhar. É claro, se trata de um filme policial, para bem da ordem, a polícia acaba prevalecendo, mas a gente precisa ver como isso vai se dar. Eles se respeitam e se admiram. Há uma cena magnífica que os dois se encontram antes num restaurante para conversar, para um conhecer o outro antes do confronto. Eles sabem que mais cedo ou mais tarde eles vão ter que se enfrentar e que um só dos dois vai prevalecer, porque se o Neil for preso, que é o bandido, ele não vai se entregar, ele vai lutar até o fim. Então vai ser uma briga de vida ou morte. Né? Então eles se respeitam, se admiram, procuram se conhecer, se estudar, antes de realmente empreenderem esse confronto inevitável no final. É tão inevitável quanto necessário, porque vai ser muito bom ver, para vocês que não viram, né, o Vincent e o Neil se confrontando. O que é importante é que vários aspectos da força policial, de como eles pensam, de como eles operam, são mostrados nesse meio tempo. Outro filme é Os Infiltrados, de 2006, uma regravação de um clássico coreano com o diretor Martin Scorsese. Ele traz também dois grandes atores, o Leonardo DiCaprio interpretando Billy Costigan e o Matt Damon interpretando Colin. O Billy é um agente da polícia infiltrado na máfia, enquanto que o Colin é um mafioso infiltrado na polícia. Ou seja, nós temos aqui uma estratégia cruzada. Ao mesmo tempo que a polícia e a máfia, elas pensam a mesma estratégia para saber os segredos um do outro, para levar algum tipo de vantagem nesse confronto entre essas duas forças. Para manter os disfarces, é claro, o plano é muito bem articulado. Ele não é algo feito de um momento para outro. É algo que leva anos e vai sendo meticulosamente arranjado para que os dois se infiltrem nessas organizações sem que sobre eles pese nenhum tipo de desconfiança. Ora, então, o Billy ele vai ter que enfrentar as dificuldades da cadeia por um tempo, né, para passar por todo o crivo e acreditarem que ele realmente é um bandido, ele precisa ter ficha suja. E o Colin vai passar pelos treinamentos duros da polícia, treinamentos rigorosos, com a mentalidade, com toda aquela ideologia policial. O Colin vai ter que se submeter a isso. Então vejam, são dois mundos, o mundo da lei e o mundo do crime. Cada um com sua especificidade,
cada um com a sua formatação. E aí se identificar com isso, sendo que você pensa exatamente o contrário, é muito difícil. Cada um deles vai ter que seguir um código de honra próprio daquele meio, daquele contexto. E aí, coloque-se no lugar deles. É muito difícil se comprometer 100% e agir contra os seus princípios. Quando você age de acordo com os seus princípios, é mais fácil se comprometer 100% com uma causa. Mas quando você, lá no fundo, está agindo contrariamente a esses princípios, é muito difícil se dedicar. Então eles vão passar por várias situações, em algum momento a polícia vai começar a desconfiar e os mafiosos também, e aí vai ser um momento em que vão procurar o infiltrado, nos dois lados, e aí eles vão correr sérios riscos de vida. Esse filme também coloca muitos elementos dos dois lados, tanto da máfia quanto da polícia de Nova Orleans e a máfia irlandesa. Então, dois filmes aí discutindo sobre a polícia, sobre esse modus operandi, ou essa instituição totalmente necessária, indispensável, Fogo contra Fogo, de 1995, e Os Infiltrados, de 2006, esse último, vencedor do Oscar de melhor filme. Espero que vocês assistam, uma boa sessão para vocês, nos vemos na próxima, até mais!